Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É uma pergunta relevante que eu sempre faço, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você fará parte do seleto grupo que tem bons resultados e se diferenciar da grande maioria que infelizmente perde. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro e aqui nós sincronizamos análise técnica e de sentimento de forma útil para obter bons resultados e realmente lucrar no mercado de criptoativos. E hoje nós vamos estar abordando o Bitcoin e o seu gráfico nos tempos gráficos maiores e trazendo para os gráficos menores para tentar entender onde estão os possíveis suportes e resistência que precisamos de romper e não podemos perder. Quero também estar trazendo para vocês esse movimento da alta que frequentemente tem tido, no dia seguinte já devolve tudo, depois volta a ter um movimento de alta, e eu quero estar trazendo para vocês quem está causando esses movimentos, quem são as pessoas que estão comprando, quem são as pessoas que estão vendendo. Quero mostrar também sobre as notícias mais importantes que serão divulgadas amanhã e semana que vem no mercado, que certamente vai impactar o mercado não somente de criptomoeda, mas todo o cenário global econômico. Vou estar também abordando o sentimento macro das pessoas, segundo um indicador relevante que eu sempre acompanho, para tentar entender qual seria a melhor opção a ser tomada nesses momentos e o que de fato eu estou fazendo. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do gráfico. Vamos começar então aqui com o Bitcoin no gráfico mensal. Esse gráfico, ele mostra todo o gráfico do Bitcoin desde a sua criação, desde 2011. E basicamente o que me preocupa nesse gráfico, e eu já tenho observado há algum tempo, seria essa linha de tendência que ele tem desde de novembro, outubro de 2017. E todas as vezes que ele encontra essa região de preço, nessa linha de tendência de alta, ele encontra forte resistência e entrega a forte queda, né? Foi assim em 2017, foi assim posterior em 2021 e está sendo agora também. Nessa região aqui também, nesse ano ainda de 2025, chegou próximo e devolveu, e agora está acontecendo a mesma coisa nesse momento. Então, sinceramente, esse é o único movimento que, de fato, no longo prazo me incomoda. O único padrão que poderia alguém enxergar um final de um ciclo do Bitcoin, porque todas as vezes que ele atingiu essa linha, ele devolveu muito forte e posterior entrou na tendência de baixa. Pelo menos em 2017 foi assim, em 2021 foi assim, mais de uma vez, retestando novamente, voltando a cair. Esse ano já chegou muito próximo, devolveu, e agora está chegando próximo e está devolvendo bastante. Então, sinceramente, esse seria o único indicador que eu detectei, que eu tenho procurado para encontrar um final de um ciclo. E honestamente, eu acho, obviamente, isso muito pouco para rotular como final de um ciclo. Então, eu acho que isso seria de fato relevante, mas é algo que eu queria estar trazendo para vocês aqui. Mas é de fato sim uma linha de tendência de alta que causou uma devolução forte do preço em todas as vezes que ela se encontrou nos outros ciclos, né? Inclusive nesse ciclo. Então é algo importante que seria legal estar observando. Mas eu acho que existem outros padrões mais importantes que temos que estar acompanhando no Bitcoin, mais relevantes, como o gráfico mensal, nós encontramos uma tendência de alta. Então, ao meu ver, eu não vejo um sinal claro em que podemos dizer que o ciclo do Bitcoin, ou até mesmo a tendência de alta no mensal acabou, embora nós tivemos uma vela vermelha não muito boa em 2 meses atrás, posteriormente tivemos uma vela verde dentro dessa outra vela vermelha, e agora estamos tendo outra vela vermelha, num padrão aqui semelhante a uma estrela cadente, mas o que eu observo basicamente nisso é que nós estamos num padrão de equilíbrio, de lateralização. Se nós olharmos em tempos gráficos menores, nós estamos dentro de um padrão de lateralização que já ocorreu outras vezes. E na maioria das vezes, esses padrões tendem a buscar liquidez para ambos os lados, até de fato ele tomar uma decisão significativa no preço. E como a tendência majoritária nesse momento é de alta, nós não estamos numa tendência de baixa nem no semanal e nem no mensal, a maior probabilidade, ao meu ver ainda, é que esse padrão se repita e venha romper para cima. Assim como houve aqui, esse padrão de lateralização semelhante a um canal de baixa que na maioria das vezes tende a romper para cima e assim rompeu aqui, eu acredito que é o que pode estar acontecendo nesse momento também. Nós estamos em uma lateralização em que o preço tende a descobrir as suas regiões mais importantes e posterior tomar uma decisão. Então eu vejo algo semelhante a isso nesse momento. Nós estamos nesse momento de lateralização do preço, aqui é o gráfico do diário, e o preço tem se lateralizado.
E o que eu sempre recomendo é que tome muita cautela nas alavancagens nesse momento, porque é um momento em que o preço tende a buscar liquidez para ambos os lados. Então, até ele tomar uma decisão, se ele vai de fato voltar aos padrões máximos do ano ou buscar novos fundos, ele tende a lateralizar bastante, buscando liquidez, captando esse dinheiro das pessoas que estão muito otimistas com a alta ou os que estão muito pessimistas. Então, o objetivo nesse momento, o que eu estou fazendo, é separando um caixa significativo para que, se caso o preço venha perder esse suporte mais importante a princípio do ano, que é o de 102 mil dólares, eu ter um caixa significativo para fazer compras, e se o preço voltar a subir, eu não ser tomado pelo FOMO e querer entrar no movimento, porque eu já estou, de fato, também posicionado. Então, eu estou basicamente com uns 25% a 30% de caixa, e eu estou numa situação confortável porque eu tenho um preço médio desde lá de baixo meu preço médio estava avaliado em 25 mil dólares, então essa condição me deixa confortável para agir e operar dessa forma. Então, o objetivo é sempre focar no longo prazo, é o que eu sempre trago para vocês no canal, que vocês foquem no longo prazo, porque no longo prazo a probabilidade, as possibilidades de vocês vencerem é muito maior do que ficar operando no curto prazo. É um mercado muito volátil e ele tende a buscar a liquidez para ambos os lados até voltar à sua tendência majoritária. Então, o que eu não gostaria de ver nesse momento é o Bitcoin perder essas regiões exatamente que se encontra. Aqui, se nós analisarmos, ele está numa região de resistência, de suporte, ele está numa região de suporte que foi o último topo. Então eu não gostaria de ver ele perder essas regiões nesse momento. Se começasse a perder essas regiões, não seria legal, não seria saudável para o preço, ao meu ver. Então, um canal também que eu acho que faz sentido estar acompanhando é esse canal de alta do semanal. Nós sabemos que o canal de alta ele tem a maior probabilidade de romper para baixo, então o que seria muito ruim é se nós vêssemos o preço começar a perder essas regiões, de repente fazer um reteste do canal desse antigo suporte e perder. Seria péssimo e aí, ao meu ver, invalidaria toda essa tendência de alta que estamos tendo desde os fundos aqui de 2022. Então seria bem ruim se nós víssemos acontecer com o preço. É cedo ainda para dizer, precisamos ir acompanhando dias após dias, fazendo sim uma análise conjunta com a análise de sentimento, que é a proposta do mercado, mas é um gráfico que faz sentido estar acompanhando. Esse canal, quanto mais ele se aproxima dessa região, maior ele tem a probabilidade de perder e vir buscar talvez um cenário mais extremo, 70 mil dólares, certo? Porém, existe também a probabilidade, a possibilidade de ele encontrar um suporte no canal e voltar a subir, como foi o que aconteceu nas outras vezes. Então, por isso que eu digo que a importância de você ter um caixa é fundamental. Se nesse momento você já não tem caixa, em algum momento você errou nas suas operações. É importante que você tenha um caixa para que, se o preço vir buscar padrões mais extremos abaixo e de repente entrar num bear market ou numa correção um pouco mais forte no mensal ou no semanal, você ter saúde mental para ir fracionando as suas compras durante a queda e você não desistir do mercado ou até mesmo vender num fundo. Isso é importante. Então, se nesse momento você tem a opção de ter um caixa, fazer um caixa, é o que faz mais sentido, ao meu ver. Agora, se você não tem caixa e se você já está num preço médio abaixo, infelizmente, você errou em algum momento na sua operação. E o objetivo que eu sempre trago aqui é, se você focar no longo prazo, você sempre vai ter um preço baixo, um preço médio bom, a ponto de poder tomar decisões como essa que eu estou dizendo. Eu tenho 30% de caixa em média agora, mas se eu quisesse aumentar o meu caixa, eu também teria condições, porque o meu preço médio está bem abaixo. Trazendo agora para um tempo gráfico menor, o diário, ao meu ver, seria ruim se ele começasse a perder essas regiões das médias móveis de 200 períodos. Essa média móvel de 200 períodos, ela mostra o quanto o preço está saudável. Então, enquanto a média diária está acima desses 200 períodos, eu acredito que o preço está saudável, porque tende posteriormente, quando ele encontra suporte nessa região, ele tende a voltar a subir. Foi como aconteceu em outras vezes. Ele chegou próximo aqui, voltou a subir, chegou próximo, voltou a subir. E aqui também, ele sempre tem encontrado essa força. O que seria ruim como ele está retestando bastante ela nesses últimos dias, após a grande queda do Twitter do Trump, seria ruim se perdesse. Porque se ele perder essa região, posteriormente ele também encontra dificuldade para voltar a ficar acima dela. Note que quando perde, ele tem uma certa dificuldade de voltar a romper e permanecer acima. E aí, se de fato ele perder com força, com os indicadores de sentimentos também negativos, poderia trazer um período mais longo em que o preço permanecesse abaixo, como esse aqui, ó. O preço permaneceu abaixo um bom tempo, e isso foi bem ruim, foi bem em janeiro de 2022, quando ele perdeu esse padrão. Note que ele tentou algumas vezes retomar e não conseguiu. E aí ele foi conseguir voltar só em janeiro de 2023,
E aí desde então tem ficado acima, perdeu aqui lateralizando, voltou a ficar acima, e depois de outubro de 2023 ele permaneceu com força, veio lateralizando, enfim, agora está numa região, ficou numa região bem alta, mas agora ele está voltando a retestar. Então se ele perdesse, poderia sim trazer umas quedas um pouco mais fortes, um Bitcoin mais assustadora, e aí eu volto até a citar aquele canal, porque se ele ficar abaixo dessa média de 200 período no diário, talvez esse canal de alta dessa vez ele venha romper para baixo e entregar quedas mais fortes. Então, se você não tem estômago para passar por isso, talvez seja o momento de você rebalancear o seu caixa, porque existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. E para finalizar, o Price Action, eu quero estar trazendo aqui o que eu também já trouxe na última análise. Note como essa média de 200 períodos no 4 horas, aqui a média móvel e a simples e a exponencial, ela tende a oferecer grande resistência depois que você perde ela. Eu já havia dito isso, que ele retestou, após ele perder com o Twitter do Trump, ele tentou retomar nesse momento, perdeu, tentou retomar novamente e perdeu, e agora está tentando novamente um novo rompimento. E o que seria interessante nesse momento, que eu poderia começar a ficar um pouco mais confiante, é se o preço fizesse um pivô de alta acima dessas médias móveis de 200 períodos no 4 horas. Isso seria significante, seria relevante para, de repente, uma possível retomada da alta e buscar novos patamares, ali na região dos 127 mil dólares, próximo de onde foi o topo do Bitcoin. Enquanto ele estiver abaixo, eu acho que é um momento que não compensa eu tentar entrar no movimento e pegar a faca caindo. Ou eu aguardo por um momento de pânico generalizado, em que o 4 horas entrasse em níveis de sobrevenda pelo RSI Levels, a gente consegue analisar onde o 4 horas entraria em níveis de sobrevenda. E seria num reteste aqui da região dos 102 mil dólares e talvez uma agulhada um pouco mais forte até abaixo dos 100. Isso causaria um pânico no mercado e seria um movimento interessante que, ao meu ver, faria sentido eu estar me posicionando, porque é exatamente no momento em que as pessoas estão entrando em desespero que eu gosto de estar operando no mercado num sentimento contrário. E é por isso que eu sempre digo que se você conseguir canalizar as emoções do pânico e da euforia, se você conseguir, nesses momentos, você conseguir controlar as suas emoções e ir no sentimento contrário do preço, como basicamente a frase de comprar aos sons dos canhões e vender aos sons de violino, na maioria das vezes, no longo prazo, você sempre tem bons resultados no mercado, na maioria esmagadora das vezes você obtém lucros. Então, é por isso que eu digo, identifique o medo e a ganância e opere isso ao seu favor. E você certamente vai se destacar e vai fazer parte do grupo que tem resultados no mercado. Eu, particularmente, utilizando essas simples estratégias de indicadores técnicos de sentimento, consegui multiplicar o meu capital em mais de 5 vezes nos últimos anos. Então, é o que eu convido a vocês, nesse momento, a se inscrever no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando chegar vídeos novos, que por aqui, diariamente, nós falamos sobre análise técnica e de sentimento de uma maneira sincronizada para potencializar os nossos resultados. Então, considere se inscrever, o canal está começando agora, dá uma força aí, dá um like, isso ajuda muito a gente e a gente fica muito feliz e dá mais ânimo para a gente trazer um conteúdo de valor para todos nós ter resultados no mercado e não deixar a gente não servir aí de liquidez aí para as baleias e a gente não ser só mais uma sardinha que perde dinheiro no mercado. Então é isso, no 4 horas eu gostaria de ver o preço acima dessas médias móveis, assim como numa hora. Se você notar como essas médias de 200 períodos são importantes, quando ele perdeu numa hora, ele também tem tentado retomar e não tem conseguido. E até quando ele conseguiu aqui, no dia 21 de outubro, ele acabou perdendo novamente, então ele não está tendo força para se manter acima dessas médias. Então eu gostaria de ver pelo menos o 4 horas num padrão acima dessas médias, formar um pivô de alta acima dessas médias, talvez seria interessante aí já para uma retomada. E se você de repente está nessa região, que não é uma região importante de trade, o que faz sentido para mim? Ou eu esperaria esse nível de pânico no 4 horas, onde as pessoas estariam vendendo no desespero, ou de repente um fundo ascendente em relação ao rompimento dessas médias móveis. Então um fundo ascendente após um movimento que ele viesse retestar, eu tentaria entrar nesse movimento de retração desse rompimento das médias de 200 períodos. Então, é o que eu estaria fazendo se eu não estivesse bem posicionado como eu estou nesse momento. Eu, particularmente, para estar fazendo novas compras, eu só vou entrar em um momento extremo de medo e nos momentos em que o preço estiver subindo com mais força e a galera toda estiver passando que o preço vai a 150 mil dólares, que vai a 200 mil dólares, é o momento que eu vou estar fazendo realizações parciais para, nesses momentos de pânico, eu ter caixa para comprar. Então, basicamente, é sempre esse sentimento contra-intuitivo. Quando todo mundo está falando que o preço vai a 200 mil dólares e o ciclo de 4 anos não existe mais, é o ciclo eterno de alta, eu vou vendendo. E quando o preço cai assim com força,
eu vou comprando. Basicamente, parece simples, mas é assim. E se você conseguir controlar esse mental, você vai se destacar e você vai fazer parte desse grupo que tem resultados no mercado. Na última análise, eu também trouxe essa zona de liquidez aqui do CoinGlass e note como esse indicador ele é poderoso. O preço veio exatamente na região de liquidez do CoinGlass. Ele veio aqui próximo aos 114 mil dólares e ele liquidou toda essa galera que estava shortada. Basicamente foi um movimento de short squeeze. E ao mesmo tempo que ele liquidou essa galera do short, a mesma galera que entrou em long muito forte também foi liquidada porque ele fez um movimento que ele subiu, violinou para cima e depois violinou para baixo. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. Nesses momentos em que o preço tende a estar descobrindo o seu valor, é extremamente arriscado você operar alavancado ou fazer trade de curto prazo, porque o gráfico ele ainda está numa região de descoberta de preço e as grandes instituições, as baleias ou até mesmo os grandes players vão estar buscando liquidez. Eles vão estar buscando liquidez tanto para cima quanto para baixo. Então, na maioria das vezes, o preço tende a se lateralizar para os dois lados, captando liquidez e, posteriormente, tomar uma decisão de para onde vai. Nesse caso, como a tendência majoritária no mensal, no semanal é de alta, eu iria a favor da tendência e acreditaria que ele lateralizaria e posteriormente subiria novamente. Porém, como nós não fazemos previsão de preço e não fazemos previsões de acontecimento, faz sentido você reservar um caixa para que, se caso a tendência majoritária não se permaneça e o Bitcoin de fato entre em uma tendência de baixo, um padrão mais perigoso, como semanal ou até mesmo diário, em regiões abaixo da média de 200 períodos, você tenha um caixa significativo para fazer compra. E porque talvez o preço, nesse momento, não está encontrando força para continuar a sua subida. Eu também trouxe esse indicador do TRDR, que eu gosto bastante, que eu acompanho há alguns anos e tem sido muito assertivo. Basicamente, aqui mostra as ordens das sardinhas até $1.000 e essas ordens aqui de baixo mostra acima de 100k de dólar. Então, basicamente, quem está vendendo nesse momento são os grandes players. Isso tende a trazer um movimento de queda momentâneo para o preço. E quem está comprando é a sardinhada, até 1.000k de dólar, até 1k de dólar. Então, enquanto esse movimento estiver acontecendo, com essas pequenas ordens sendo executadas, eu dificilmente acredito que o preço tende a voltar a subir. O que seria genuíno, e já houve, eu trouxe também no canal aqui, se você analisar os meus outros vídeos, mostra que os movimentos genuínos de alta tende a ser um movimento oposto, em que as sardinhas estão começando a ficar pessimistas vendendo e os grandes players comprando. Então eu gostaria de ver esse movimento que não está acontecendo, né? Já de alguns dias o preço só tende a cair, eles têm vendido, executado bastante ordem, os grandes players, e as sardinhas comprando. Então eu gostaria de ver um movimento oposto a esse, e é isso que eu estou acompanhando nos últimos dias. Então talvez é isso que não está, de fato, deixando o preço atingir novos patamares, porque ainda tem pequenas ordens sendo executadas, e o que seria o ideal é que essa galera aqui, que vulgarmente conhecido como sardinha, estivessem vendendo, né? E eles estão efetuando compras. Eu também queria estar trazendo aqui para vocês os indicadores do CoinAlyze. Ao meu ver, nesses últimos dias está acontecendo um movimento saudável em que o preço tende a subir, com o Open Interest também subindo. Pequena subida de preço, pequena subida de Open Interest. Porém, quando o preço tende a devolver, o Open Interest também está caindo. Então, isso mostra que está havendo mais interesse na alta do que na queda. E esse indicador eu acho poderoso, porque aqui ele mostra o quanto as instituições, o quanto de dinheiro está entrando, e quanto está entrando de fato o interesse naquele movimento. O que seria péssimo se nós víssemos o Bitcoin caindo, com muito aumento de Open Interest. Isso mostra que a queda pode ser um pouco mais forte do que nós esperamos. Agora, quando há queda do preço com queda de Open Interest, a maioria das vezes a queda tem de ser passageira, tem de ser momentânea. Nota que quando teve aquele grande movimento de queda com o Twitter do Trump, olha o movimento de queda significativo do Open Interest. Bizarro. Então, com esse movimento de queda significativo, o preço tende a lateralizar posteriormente, que é o que de fato está acontecendo. E tende a buscar liquidez para ambos os lados. Agora, se tivesse aumento de Open Interest, aí provavelmente nos daria um insight de acreditar que não iríamos segurar nesse fundo que estamos segurando até o momento. Então, enquanto continuar nesses padrões, eu acredito que as quedas são oportunidades de compras fracionadas, de forma em que você reserve um caixa mais forte para, de repente, num movimento de queda maior. Então faz sentido que nesses momentos que o preço tende a cair,
você efetuar compras fracionadas, caso você queira se expor no mercado e não esteja, de repente, posicionado. Então, eu ainda acredito que esses movimentos de quedas não estão sendo significativos porque não está tendo aumento de open interest. Agora, o que seria bem ruim é se nós começássemos a ver, de repente, esses movimentos de queda com aumento de open interest. O longs e short mostram o índice de pessoas que estão longando e estão shortando. Nesse momento, está caindo. Então, ele já está abaixo de 2. Isso é bom. Embora teve momentos em que o preço, o long short ratio voltou a subir, nesse momento ele também está caindo com esse pequeno aumento que o mercado está tendo hoje. Então, os indicadores de longs e shorts seriam ruins também se nós começássemos a visualizar ele subindo com o preço caindo, as pessoas abrindo mais long, com o preço despencando e aumento de open interest. Aí realmente seria um movimento bem ruim e poderia sim trazer quedas mais fortes aí para o mercado. Então, para finalizar, eu queria estar falando um pouco da visão macroeconômica. Talvez o que está faltando nesse momento, o que o mercado está aguardando são esses dados econômicos que tendem a influenciar muito no mercado. Por exemplo, tem o núcleo de índice de preços ao consumidor. Essa é uma das métricas que o Fed utiliza para avaliar se ele vai diminuir a taxa de juros dos Estados Unidos ou se ele vai aumentar. Então, como nesse cenário de incerteza sobre taxa de juros sobe ou se cai ou se estabiliza devido à inflação dos Estados Unidos, é totalmente normal em que antes desses movimentos, dessas divulgações, o preço tende a ficar lateralizando, porque basicamente os investidores eles estão aguardando. Não, vamos ver. O que será que de fato vai acontecer? Será que a inflação está diminuindo? Se a inflação estiver diminuindo, isso é um cenário que o mercado tende a se expandir. Será que a inflação, os Estados Unidos não está conseguindo controlar a inflação e não vamos ter um soft landing, um pouso suave? Então, talvez seria o ideal eu me preservar e ir para o ouro ou me preservar e ir para uma renda fixa, porque a inflação ainda está muito alta e quando a inflação está alta, a taxa de juros tende a aumentar e os investimentos acabam sendo mais conveniente para quem é mais conservador deixar em renda fixa. Então, essa semana, amanhã, tem esse dado do núcleo, mas o indicador que o Fed mais gosta de analisar, de fato, é o PCE, esse núcleo de índice de preços. O Fed tende a analisar ele de forma mais significativa e, através dele, a tomada de decisões sobre aumentar a taxa ou não. Então, eu acredito que amanhã tem um dado importante. Semana que vem tem um dado mais importante ainda, segundo os analistas, é o que o Fed mais gosta, que será na data de 31 de outubro. E tem o discurso do Jerome Powell também, dia 29 de outubro, que ele vai, de fato, estar passando sobre a taxa de juros. Então, basicamente, essa taxa de juros já está predita que haverá mais um corte, agora no dia 29 de outubro. E existe uma boa possibilidade também de ter mais um esse ano. Mas esses indicadores que estão saindo agora, que vai sair amanhã e que vai sair na sexta-feira, basicamente ele já começa a demonstrar um sentimento de daqui a 2, 3 meses para o mercado, para o ano que vem. Se o Fed vai continuar com o corte, se ele vai manter, se de repente a política vai passar a ser expansionista ou se vai continuar retraindo a economia. O fato é que o Fed ele se encontra nesse movimento de incerteza, porque se ele segurar a taxa de juros e não cortar, o mercado tem medo de uma recessão, como o mercado de trabalho recentemente estava apresentando uma fraqueza muito forte. Porém, se o Fed corta o juro, ele tem medo em que a inflação volte a subir e eles percam esse controle que eles estão tentando ter do soft landing, que foi o pós-pandemia. Então, o cenário ele está complexo, ele está incerto, e os investidores não tendem a se sentir confiáveis, seguros nesses momentos de indecisão. Então, nós, como meros sardinha no mercado, nós temos sim que acompanhar esse tipo de decisão, porque amanhã é fato que o preço vai oscilar demais, vai ter muita instabilidade no preço. Semana que vem também com o discurso do Jerome Powell e com a divulgação da taxa de juros. Basicamente já está precificado que vai ter esse corte de juros, mas o discurso do Jerome Powell basicamente já fazem as pessoas se posicionar há 2, 3 meses à frente. As pessoas, eu digo, os investidores. Então é sempre importante nós também estar atento a esses dados, porque isso faz preço sim. E não menos importante, e por último, que eu queria estar trazendo, é exatamente o fato da guerra comercial do Trump. Toda essa queda, ela veio posterior um Twitter do Trump por conta dessa guerra comercial com a China. E ele deu um prazo até 30 de outubro, salvo engano, e que ele estabeleceu uma taxa maior aí para a China, de comercialização e tal, e se essa taxa aumentasse, realmente traria quedas até mais fortes ao mercado, porque o mercado entraria em um pânico generalizado, assim como ocorreu.
Só que o Trump ele brinca muito com esse tipo de informação, é uma forma vulgar de dizer, ele tuita algo sobre isso e posterior ele já tuitou que a China, que ele não queria prejudicar a China, e isso acabou ajudando também o preço a dar uma retomada. O fato é que se o Trump hoje tuitar que ele entrou num acordo com a China, a probabilidade do preço explodir é gigantesca. Do mesmo jeito que se ele tuitar algo que não está legal às negociações e que ele vai de fato taxar a China em mais 100%, você pode ter certeza que o mercado ele vai desabar. Então, nesses momentos, tem que tomar muita cautela com a alavancagem, porque infelizmente nós tivemos evento de maior liquidação da história do mercado de criptomoedas devido a um Twitter do Trump. Então, se o S&P cai 1, 2%, o Bitcoin cai muito mais. Então, nesse momento, tem que ter a conscientização, tem que ter a responsabilidade que nós não sabemos o que vai acontecer e que qualquer um que chega aqui diante de uma câmera, num cenário, e dizer que sabe para onde o preço vai ser tomado, ele está sendo irresponsável, ele não está sendo verdadeiro, porque nós não sabemos, encontramos em cenário macroeconômico muito instável, com guerra comercial, com os dados de emprego dos Estados Unidos, com a taxa de juros e diante de tudo isso, existem diversos fatores que influenciam diretamente no preço. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é isso: cautela na alavancagem, foquem no longo prazo, fujam das moedas que vai mudar a vida de vocês da noite para o dia, porque o mercado atualmente está muito incerto. Então, o que eu sempre digo é: prepare-se para um movimento de alta e prepare-se para um movimento de queda. Tenha uma estratégia, tenha uma tática clara para operar, para que se o preço subir, você saber o que fazer, se o preço cair, você também saber o que fazer, de modo que isso não vai afetar o seu psicológico a ponto de querer vender um fundo ou comprar no topo. Se você focar nisso, no longo prazo você vai ganhar. No longo prazo você certamente vai vencer. Agora, se você não tiver essa tática clara de investimento, infelizmente você vai fazer parte de mais de 95% das pessoas que perdem dinheiro. E para isso não acontecer, se inscreve no canal, clica no sininho, ative as notificações. Se você não gostou, escreva nos comentários o que você concorda ou discorda. E eu tenho certeza que se você acompanhar esses indicadores que eu tenho acompanhado há alguns anos, vai dar uma clareza muito maior para você no mercado e vai te dar insights significativos para começar a operar utilizando o medo e a ganância ao seu favor. Beleza? Agradeço por vocês terem ficado até o final do vídeo, me sinto honrado em ter vocês até aqui e eu espero que a gente se veja no próximo vídeo.